bom jogo a partir dessa jogada, bom jogo. Hasta aí foi tendencioso. A primeira jogada contra Bernabé e a falta, no primeiro minuto, eu já fiquei bravo porque já vi o que veio. Hay que falar a verdade. Essa foi a primeira falta que já ficou tendencioso todo. Tá bem? E depois, gente, não sabia, mas no bar tem um árbitro que tinha uma foto com o estádio do Grêmio na costa. Um torcedor do Grêmio fazendo bar. Vamos, gente. Isso eu não sabia. Perdão, não sabia. Mas no vermelho era alto, chuta quando vira. Ele não se cobre. Não foi natural o movimento. Pronto, até aí falamos futebol. Depois, erros, sim, tenemos, sim, todos. Mas se aí, até aí se cobrava bem, o jogo era para nós. Depois, com o jogo de menos, hoje, futebol moderno, o campo fica grande, tem qualidade também. Mas vou falar uma coisa. Eu sou uruguaio, vocês sabem, né? Uruguaio. Estamos acostumbrados a lutar contra todo e contra todos. Né? Mas, primeiro, desculpa a torcedor do Inter. Hoje nós queríamos ganhar o jogo. Mas contra isso nós não podemos jogar. Contra 11 jogamos. Mas contra essa coisa não. Eu não, essa coisa não. Eu sou uma pessoa muito natural. Falo o que sinto. A vezes por falar o que sinto erro. Mas, depois queremos falar um erro de um jogador. Sim, está bem. Mas, hay que falar a coisa certa. E eu acho que estamos todos de acordo, né? Eu acho que ninguém vai falar que não foi vermelho. Isso. Tá? Ele chuta, vira, e quando você lo vê, o VAR é vermelho. Pronto. A primeira falta de Bernabé ao lado do área, uma jogada de gol, é foul. Foi tendencioso, ¿sí? Mas depois dessa jogada, cobrou muito bem. Eu falei para ele, felicitei parabéns a ele a partir dessa jogada. Porque depois era vermelho para Bernabé, foi, não tem problema. Depois todo o outro foi correto. Então, não procuremos coisa, sim, o jogador cometeu um erro, sim, cometeu outro, mas o jogo foi, a partir de aí, foi atípico. Foi um jogo atípico. Nós fizemos 4 goles lá legais. Nós fizemos 4 goles lá, jogando legalmente, não aconteceu nada estranho, né? Tá bem? Tem que ser sincero. Mas, contra tudo e contra todos, vamos virar de jogo. Que se preparem, vamos estar em casa. Tá bem? Sangue, já lo estive vendo. Eu já quero jogá-lo agora. Tá bem? Este fogo vai ficar para a semana que vem. Tá? Gostei como, depois do terceiro gol, como faziam joguinho, isso. Gostei. Nós não lo fizemos. Então, vamos jogar esse jogo. Estou esperando esse jogo já. Já não, esta semana já não lo vivo. Estou esperando o jogo. Paulo, aqui na frente, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Clássicos, a gente costuma dizer aqui, principalmente aqui no Sul, que alguns detalhes definem o clássico. E o detalhe que desequilibrou o jogo numericamente é o lance que é uma falta para o Inter, na intermediária, cobrada, bate na barreira, e me pareceu a defesa desprotegida ali. Não faltou um cuidado daqui a pouco para ficar alguém na sobra, caso essa bola de fato voltasse, como voltou e aconteceu o lance, porque o Bernabé vai expulso, mas acho que é difícil crucificar ele porque ele ficou para tomar uma decisão num momento curto. O Fabrício troca um gol, um cartão, né? Mas nesse descuido, nesse detalhe do clássico hoje, que, por exemplo, no primeiro que você citou, o Inter ganhou muitos desses detalhes para construir a virada que conseguiu no Beira-Rio no primeiro jogo. Hoje não faltou esses detalhes, daqui a pouco... Essa jogada configurou assim. Los que estaban en rebote olíamos la bola, no corrimos para atrás y capaz que Berna podía correr antes también para atrás, tuvo que decidir, mas sin duda lo que estábamos en el rebote, esa bola no la ficamos olhando y no corrimos para atrás, teníamos que haber corrido un poco antes para atrás. Pesolano, boa noite. Leonardo Mauro, Rádio Bandeirantes. Muito se fala, antes de um clássico Grenal, sobre a necessidade de entrar com uma postura superior ao adversário para isso ser determinante em relação ao resultado. Você acredita que o Inter hoje foi apenas prejudicado pela arbitragem em relação a esse lance capital, como torcida do Arthur, com o Rafael Borré, ou a postura dos jogadores foi diferente em relação ao jogo do Beira-Rio e isso também contribuiu para o resultado negativo? Eu falei, ele estava um pouco melhor, nós por momentos fizemos algo, mas nos custou entrar no jogo, sim? Essa foi a realidade, foram os primeiros 15 minutos, mas isso foram 15 minutos. Si llegamos 11 contra 11 o si estamos 11 contra 10 a nosso favor, si era legalmente cobrado el jogo, como tinha que ser, era outro jogo. Mas você pode entrar um pouco melhor, um pouco pior, pronto, aconteceu-se. Mas foi isso. Pesolano, boa noite, Gabriel Camargo, Rádio Grenal. A expulsão do Bernabé prejudicou totalmente o plano de jogo, sem dúvida alguma. Mas ainda assim, depois da expulsão, as trocas foram feitas apenas no intervalo. Por que essa
a demora e esperar até o intervalo para fazer as alterações? Obrigado. Esperé porque después con un jugador menos íbamos a necesitar manejar bien los tiempos, las llanelas. Entonces esperé la llanela, digamos, el entretiempo. No aconteció nada porque no trocamos, tácticamente no aconteció nada que o hicieron otro gol porque o Vichinho estaba lateral, o porque ficaba por algún lado, no aconteció. O después un rebote, una falta, de un escanteio, ¿no? Así que no, Vichinho después se hacer de lateral también. Entonces dejé correr el tiempo, en el tiempo hice dos trucos, para después tener 3 más y manejar bien los tiempos en el segundo tiempo. Boa noite. Acho que o Inter demorou para entender o jogo, ou o Inter não entendeu o jogo hoje. O Grêmio encaixou uma marcação, fez o Inter errar várias vezes, e no que o Inter errou, o Grêmio aproveitou as oportunidades. Não passa por aí a vitória do Grêmio, muito mais do que um erro ou de arbitragem. Não passa por aí. Não passa por aí. Não foi taticamente o Grêmio errou. No, en principio, me falei. Eles foram um pouco melhor. Falei, sim, encaixaram, hicimos algum erro, mas não houve nada. Depois era vermelho para Grêmio ou não? Era vermelho para Grêmio ou não? Para saber. Eu confesso que eu não vi o lance. Você lo vai ver e vai ser. Se era vermelho para Grêmio, você está bem, você está mal. Mas se era legalmente, como você tem que cobrar, era vermelho. Fica tranquilo que aí era outro jogo. Dentro do legal, tá bem? Eles sim entraram um pouco melhor, encaixaram bem no meio, não podíamos botar terceiro homem, estávamos entreverados, sem dúvida. Foram 15 minutos. Mas por isso não fizeram 3 goles. Por isso não foi o que aconteceu depois da expulsão de novo. Pesolano, boa noite. Juliano Machado, Baldasso TV. A gente viu um Inter um pouco desligado durante a partida, exatamente dando muitos passes, e foram passes que também definiram o resultado de hoje, nesse placar de 3-0. Mas eu te pergunto, o que o Inter vai fazer de diferente para conseguir pelo menos o placar, o mesmo placar que o Grêmio conseguiu no Beira-Rio a partir da próxima semana? Intentar fazer o que fizemos no jogo anterior, que fizemos 4. Intentar fazer o que fizemos no jogo anterior. Nós fazemos menos do mês, fizemos 4 neles. Intentar fazer o que nós fazemos, o que nós sabemos fazer. Hoje eles entraram um pouco melhor, mas não por isso o jogo se deu como se deu. Essa é a verdade. Pesolano, Douglas Maneco, da Repórter EM Colorado. Tu falasse no começo, né, sobre a escala de arbitragem, né, que acabou sendo tendenciosa, e o VAR tinha um árbitro que seria relacionado ou teria alguma ligação ao Grêmio. Só que essa escala saiu na segunda-feira e a gente teve oportunidades de falar com dirigentes, falar com o próprio Inter, teve tempo. Por que o Inter não se manifestou para contestar essa arbitragem e toda essa escala, e deixou esse do contra tudo e contra todos acaba se complicando nessa situação agora? Mas capaz que se falou. Eu me dedico dentro do campo. Capaz que se falou. É gente competente, sabe o que tem que fazer. Não é que andar falando por todos lados. Ei, estamos falando lá que não queremos. É capaz que se falou. Eu não sei isso. Tá bem? Mas eu creio muito na pessoa, cara. Eu creio muito na pessoa. Um jogo atípico. Por isso eu estou tranquilo. Um jogo atípico. Sim, o Bernardo, sim, eles entraram um pouco melhor. Mas entrar um pouco melhor no jogo, entra sempre um melhor que o outro. 15 minutos, um pouco melhor, um pouco pior. Por isso não é o que acontece com o jogo. Se você me fala que recebemos os 3 goles, 2 goles, nos primeiros 15 minutos, 11 contra 11, aí falo, sim, na verdade eles entraram melhor. Mas sim, ele entrou um pouco melhor, acontece um melhor, outro pior. Mas é difícil falar de jogo. Eu estou com bronca porque, como falo para vocês, eu acredito na pessoa, eu acredito no futebol. Hoje não havia acontecido isso, porque são coisas muito evidentes. Muito evidentes. Pesolano, aqui do lado, Alexandre Ernest, programa Intervenção. Eu entendo a tua indignação em cima da arbitragem e dos lances capitais, mas talvez seja a primeira vez na história que o Internacional, por exemplo, joga dentro de um clássico Grenal e